E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para apresentar o projeto Edicas Folding Logo, que é esse projeto aqui. Para fazer esse projeto eu utilizei um efeito bem simples do After Effects, que é o Page Turn, um efeito que normalmente ele não é muito bonito, mas se você trabalhar bem as camadas e utilizar mates para ajudar o Page Turn, vai ficar bem melhor o projeto. E é isso que a gente vai ver aqui nesse tutorial. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é montar essas duas letras aqui que são o A e o E. A gente vai fazer a primeira como base e depois vai só alterar para fazer a segunda letra animando. Então, para começar, vamos criar uma nova composição, vou chamar ela de A Front. Vou deixar com 5 segundos, HDV, HDTV, 1280 720, só dá OK. E eu vou escrever aqui o A. Eu só vou colocar aqui, a fonte que eu estou utilizando é a Homestead. Eu vou deixar o link lá no blog para quem quiser entrar no site lá e baixar essa fonte. O tamanho aqui eu vou colocar em 335. Eu vou deixar a cor branca, porque a gente vai acabar utilizando isso aqui como um mate. Só colocar aqui centralizado. Eu vou deixar já alinhado ao centro, porque depois quando eu trocar para o E, a fonte vai ficar no lugar certo. Nesse front, a gente vai fazer só a parte frontal, a cara aqui da letra A nesse projeto. Só ajustar aqui conforme eu tenho o outro lá, que é mais centralizado na comp. Vamos então acertar aqui, Page Turn, jogar o Page Turn aqui e vou deixar em Classic UV. Vou só acertar aqui os parâmetros, menos 60, aqui está certo, 50, menos 60. Aqui é um parâmetro importante, a gente vai ter que deixar em front page depois. Por enquanto eu vou deixar aqui para vocês verem o que a gente vai fazer. Então, conforme a animação que eu tenho, eu começo ela em 3, só que eu vou começar de trás para frente, já que eu já tenho certo aqui. E aqui eu vou ajustar o Page Turn para 922, 236. Se vocês utilizarem outra fonte, vai provavelmente ser algum outro valor, ou se vocês tiverem um alinhamento diferente, ou até o tamanho da composição diferente. Mas o meu é esse aqui. Eu vou marcar, já marquei o keyframe, só vou apertar U aqui para ver ele. E eu vou lá em 3 frames, que é onde eu tenho os números aqui já mágicos. E eu vou fazer essa animação aqui. Só colocar aqui em 422, que é o valor que eu já tenho certo ali do tutorial. Vocês podem ajustar da forma que vocês quiserem, é até legal que vocês façam isso. Esse keyframe aqui eu vou colocar com F9. E eu tenho agora essa animação. E a gente vai querer só essa cara da layer. Para isso, a gente tem aqui o front page. Então, quando ele passar por trás, ele não vai mostrar a partir desse ponto. Agora que a gente tem essa animação aqui base, a gente vai simplesmente só ajustar aqui, colocar em composições dentro certinho aqui, pré-comps, maneira como eu gosto de ajustar o projeto. Eu vou duplicar e eu vou mudar o nome para back. E dentro de back, o que a gente vai fazer é simplesmente vir aqui e trocar para back page. E assim a gente vai ter a animação inversa para utilizar como mate. A única coisa eu vou deixar aqui com 100%. Aqui não precisa porque já é a frente, ela já tem 100%. Agora que a gente tem essa animação do A, tanto da parte de front e de back, a gente vai selecionar essas duas composições e criar uma nova composição com elas, arrastando aqui para o ícone de composição. Vai abrir essa tela, Single Composition, usar as dimensões de back, elas são iguais, e a duração de 5 segundos, e é só a gente dar aqui OK. Aqui eu vou mudar o nome para apenas A, que esse aqui já vai ser o nosso A montado. E com a ferramenta de Anchor Point, que é o atalho Y, vou só jogar o Anchor Point para cá. E vou fazer uma animação
Aqui vai ser 100%. Vou jogar aqui para o começo. E aqui vai ser 0. E esse keyframe aqui a gente vai ter como F9. Eu vou fazer essa animação só no back. Vou fazer isso para ter essa animação de entrada do elemento. E eu vou também aqui trocar a cor aqui para yellow dessa aqui. E aqui eu vou trocar para green, só para eu saber qual é qual. Eu vou vir aqui nas cores e vou pegar aqui o Hue e Saturation. Vou colocar aqui em Colorize. Vou diminuir para menos 60 para eu poder ver a cor aqui mais escura. E eu vou trocar essa cor aqui para verde, só aumentar a saturação dele. Deixar esse verde um pouquinho, quase um verde limão. E esse do back aqui eu vou copiar para o front. Agora que eu troquei a cor, eu vou duplicar, vou pegar essas duas do centro aqui, porque essa ordem é a que eu tenho que manter, a back por cima e a front por baixo. E agora eu vou mudar a cor aqui do front para azul. Esse azul aqui. Vou copiar essa cor aqui para outra camada de back aqui. Novamente a gente vai duplicar, mais um offset de 1 frame. De novo, trocar a cor, agora para amarelo. Só deixar o amarelo mais claro. Esse aí. Duplicar de novo, mais um offset. Só eu esqueci de copiar a cor aqui para esta camada aqui, que é a camada back. E para terminar, eu vou terminar com a cor que eu utilizei ali, um roxo um pouco mais escuro. Eu vou copiar e colar aqui. Outro detalhe que a gente pode acrescentar é adicionar sombras aqui com o Drop Shadow do After Effects. Essa primeira aqui eu não vou colocar sombra, porque vai dar um efeito meio estranho. E eu vou ajustar aqui para 22 e 21 de Softness, que é o blur da sombra, e aqui a distância dela. Eu vou copiar para essas outras layers aqui, para que a gente tenha essa sombra aqui durante o movimento. Feito isso, a gente terminou o A, e para fazer o E é só trocar as layers aqui para E, a back e front, e também criar uma nova aqui para o E. Então, Ctrl D nessa do A, vou trocar o nome para E, vou duplicar essas duas aqui também. Vamos só mudar aqui para E. E essa aqui também. Vou colocar aqui um E. Para eu saber o que é o que. É sempre bom nomear certinho as coisas no After Effects para você saber o que você está fazendo. E agora a gente pode simplesmente vir aqui, trocar para E. Abrir. Trocar também para E. Abrir essa comp que a gente chamou de E. Ela está aqui com o A por enquanto. Selecionar as fronts, clicar, segurar e segurar o Alt junto com o clique. E a gente, depois de selecionado aqui, ele troca a layer. Fazer a mesma coisa com o back, seleciona lá embaixo, seleciona aqui, segura o Alt, clica e arrasta. E a gente já vai ter a comp do E pronta certinha com o mesmo visual que a gente já tinha na outra composição do A. Terminado o E, vamos criar uma nova composição, Ctrl N. Eu vou chamar ela de main comp, que ela vai ser a nossa comp principal e a comp final. Vou colocar o A e o E aqui. Vamos posicionar aqui o E em 5 frames, para ele começar em 5 frames. E aqui 8, que são 3 frames depois o A. Vamos só aqui no final e vou apertar S, Scale, diminuir esse tamanho aqui e também posicionar mais aqui para cima a dicas, já que a gente vai ter mais texto aqui embaixo. Vamos colocar o A mais para a esquerda e o E aqui mais para a direita.
E aí a gente vai ter aqui a entrada desses dois elementos. Ctrl Y para criar um novo sólido. Esse sólido vai ser um laranja bem clarinho aqui, quase amarelo e quase branco aqui, que vai servir como composição de fundo. Então eu vou chamar ele aqui de BG. Vou escrever aqui Inspire-se, que é aquela parte que aparece embaixo. Aqui já está a cor, quase a cor certa. Só vou colocar aqui num azul, que é um azul mais clarinho. Deixar mais aqui embaixo, que é onde vai ter que aparecer. Colocar aqui a logo do After Effects. Só colocar aqui com 20. Isso, 18 de tamanho, 18% de escala. Colocar aqui no cantinho, que é onde vai aparecer. Só vou ter que alinhar melhor esse meu texto aqui, mais centralizado. Vou criar mais um sólido com uma outra cor aqui, e vou só diminuir a opacidade para eu poder criar uma máscara aqui nesse Inspire-se. Eu vou duplicar esse sólido com Ctrl D e nós vamos trocar o modo da máscara para Subtract, para ela apagar nesse ponto. Eu vou colocar aqui em 100%. Então, o que a gente fez é que quando eu apagar essa layer aqui, eu vou conseguir ver esse meu Inspire-se. Mais ou menos aqui em 2 e 3. Vamos só colocar aqui o Page Turn. A gente só vai ter que fazer alguns ajustes. Vamos mudar aqui o ângulo para menos 83. E vamos aumentar esse Folding Effect aqui. Aumentar o Back Opacity. E não utilizar nenhuma layer como Back Page. E só pegar a mesma cor dessa layer. Pegar a mesma cor dessa layer aqui. E escurecer essa cor aqui, para a gente ter depois uma cor diferente aqui atrás nessa parte, para a gente poder ver bem esse efeito. Também vou mudar aqui esse ângulo, o ângulo da luz, e esse aqui vai ser o efeito que nós vamos animar ali com o Fold Position. Então eu posso marcar aqui um keyframe e um segundo depois sair aqui, e tudo isso aqui com F9, e eu vou ter o efeito aqui para mostrar que a layer Inspire-se. Nessa layer de baixo vamos colocar também o Page Turn. Vou copiar esse Page Turn aqui, só que a gente vai deletar o keyframe. E vamos mudar esse ângulo para um ângulo mais desse jeito aqui. Vamos só deixar aqui sem mostrar a layer de baixo. E vamos fazer um efeito mais longo, mais suave aqui no canto. E a gente vai ter um efeito mais lento, que vai revelando bem aos poucos que essa é a intenção disso aqui. Para fazer esse efeito da logo do iDicas, eu só vou conseguir fazer com essa fonte, porque ela tem dois outros modos que mostram menos as partes da layer. Só acho que eu só tenho que colocar mais para cima para poder escrever dicas aqui embaixo. Vamos escrever dicas, só acertar esse tamanho. E a cor também. E eu vou utilizar o modo One dessa minha fonte Homestead. Vou vir aqui nesse começo e a gente vai abrir as opções de texto. A gente vai utilizar o Character Offset, que é aquele efeito que fica alternando as letras. Vou marcar o keyframe aqui, só vou mudar para menos alguma coisa aqui, menos 37. Vou com Shift Page Down apertar umas 4 vezes para ir 40 frames para frente. E vou voltar para 0 a minha animação. Só que essa animação agora com F9. E
Para começar aqui o efeito, eu vou utilizar um Linear Wipe, só colocar ele para cima aqui e fazer um efeito bem rápido. Então a transição aqui vai ser completa, só mostrar os keyframes desse efeito, e aqui pode ser 70 para não mostrar nada, para que eu não comece a mostrar esse texto do nada. E aí eu posso duplicar esse meu texto, fazer o offset aqui, colocando mais para frente, e eu vou utilizar os outros modos que essa fonte me tem. Vou duplicar de novo, mover aqui, colocar aqui de modo tree, e aí quando ele terminar esse offset, ele vai mostrar a minha logo, vai mostrar o InSpice saindo aqui. Agora o que falta é colocar a mancha de café, claro. Nós vamos selecionar aqui a mancha de café que eu tenho como arte, colocar o modo em Multiply para que a gente esconda a parte mais clara da layer com a sobreposição das camadas, e vamos diminuir essa opacidade. Vou duplicar isso aqui, aumentar a minha máscara para mostrar o resto, a outra mancha. E essa mancha vai ser maior. Eu vou jogar aqui mais aqui no canto, só para a gente ter um detalhe. E tem também a textura de papel, que vai por cima de todo mundo, com Soft Light. Criar uma outra layer com um marrom escuro, puxando um pouco mais para o vermelho. Com a Ellipse Tool, a gente vai desenhar um círculo aqui, deixar em Overlay, subir aqui o Feather, que é o blur dessa máscara. Se eu botar em normal aqui para eu saber o que eu estou fazendo, tem que colocar aqui em Subtract, e daí eu vou subindo aqui, deixar ele um pouco maior, só para ter esse efeito de vignette. Só vou colocar aqui em Overlay novamente. Para ficar mais legal a animação aqui dessa layer, eu vou colocar um Drop Shadow para a gente ter mais efeito de profundidade. Colocar aqui com 15 de softness e 8 de distância, porque daí eu vou ter essa profundidade e também aqui essa sombra, também para dar mais essa profundidade. E tô vendo que eu posso aplicar também no meu texto, com 10 aqui e 5, tá bom ali. Só vou deixar aqui com 35, copiar para o E também e pro dicas. Tem também outra coisa que vai ficar legal aqui, que é colocar um Huggen Edges, que vai dar um detalhe mais cortadinho aqui dessas layers aqui, para não ficar tudo muito reto. Eu só tenho que diminuir os parâmetros aqui, diminuir aqui o Fractal Influence também, e aí é só copiar para a layer de cima para ter o mesmo efeito. Aí a gente vai ter uma leve indicação de que tem alguma coisa aqui por baixo. Só essa layer de papel vai por cima, e Ctrl Alt Y, vamos aplicar um Adjustment Layer com Curves para finalizar as cores. Eu não estou com o meu monitor muito bem ajustado, mas eu vou fazer aqui um ajuste, diminuir um pouco aqui o branco, deixar com mais sombra e dar um leve contraste geral aqui. Vamos colocar um pouco de vermelho, mais verde aqui, e eu vou puxar a curva aqui do azul para cima, só para ver até onde eu posso ir. Jogar essa aqui mais para baixo para ter uma cor mais amarelada.
E aí eu tenho as cores certas. Eu vou colocar mais um Adjustment Layer com um Sharp para ter mais definição nas minhas bordas aqui do texto. Que vai ficar, olha só a diferença. Parece que está meio borrado sem esse Sharp. E também o efeito Noise com 5%, só para adicionar um pouco de grão. E um último detalhe que a gente pode mexer nesse projeto é o fato aqui de eu ter várias cores e no final aqui não está aparecendo muito, já que eu tenho animação já pronta desses do A e do E. O que eu posso fazer é ir até o ponto que eu quero deixar essa layer, que seria mais ou menos aqui no caso do A, para eu ter essas cores sendo mostradas. E eu vou clicar com o botão direito, Time Remapping. Vou marcar o keyframe aqui. Só vou para o último keyframe lá e vou desligar ele está fora da comp aqui. E esse keyframe aqui é F9. Então o que a gente está fazendo aqui é dizer para o After que eu vou ter a animação apenas até o frame 18 e ele vai fazer uma curva na velocidade dos frames, porque aqui ele está dizendo exatamente o frame 18 dessa layer aqui, e se for aqui no começo eu o frame 0. O que eu faria com Time Remap normalmente seria, se eu afastar aqui eu vou ter um slow dessa animação, e se eu aproximar os keyframes eu tenho uma aceleração. Só que o que eu quero é apenas parar a animação, essa comp, nesse ponto aqui. Eu posso fazer a mesma coisa com o E, clicar com o botão direito, Enable Time Remapping, e aqui no começo copiar esses keyframes, já que são keyframes que mostram apenas os pontos, e o ponto é o mesmo em todas as comps. Eu só vou lá no final também, desativar aquele keyframe, e com isso eu consigo finalizar essa minha animação e também terminar com todas as cores. E tá aí o projeto do Aedicas Folding Logo, que a gente criou faz um tempo e se tornou agora esse tutorial para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar esse tutorial aí com a galera. Quem puder, entra no nosso grupo do Vimeo. Valeu, galera. Era isso aí que eu tinha para apresentar para vocês. Ótimas ideias a todos.